objetivo aqui não é proclamar uma placa denominacional, né? Pois placa de igreja ela não tem poder de salvar ninguém, ela não tem poder de fazer nada na vida das pessoas. A nossa vinda aqui essa noite é a perspectiva de apresentar Jesus Cristo, mostrar quem Ele é, de fato. Porque às vezes a gente crê num Jesus histórico, né? Que às vezes a gente vê nas histórias, e às vezes a gente não busca se aprofundar para entender realmente quem é Jesus Cristo. O texto que eu li, para poder entender, esse moço aqui, o Saulo, que é conhecido hoje como o apóstolo Paulo, né? São Paulo, como muitos chamam, é um momento da sua trajetória que ele estava perseguindo a igreja. Ele não era servo de Cristo. Ele pertencia a uma seita chamada a seita dos fariseus, que seguiam a lei, eram muito zelosos quanto a isso. E ele, quando viu esse caminho prosperar, quando viu essa nova doutrina, quando viu a multidão que estava se convertendo, então ele ficou bravo com isso e começou a prender os crentes, os discípulos, dentro de Jerusalém. E ouviu falar que numa cidade próxima, chamada Damasco, havia ali uma sinagoga onde tinham os crentes também, ali havia uns discípulos ali. E ele pediu autorização às cartas do sacerdote, que eram as autoridades da época, as autoridades do povo judeu, e foi. Quando ele chegou perto de Damasco, uma coisa lhe aconteceu. Ele ouviu uma voz no céu e um clarão de luz, um resplendor muito grande. E uma voz lhe falou do céu, e ele caiu do cavalo que estava no chão. E a voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí a sua resposta foi: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então eu estive meditando essa noite e a pergunta do apóstolo Paulo, antes de ser o Paulo, né, o Saulo: quem és, Senhor? Quem de fato é Jesus Cristo para nós? Quem realmente é Jesus? Como é que nós o vemos? Porque Jesus, no Evangelho de João, ele fez, o mínimo, algumas declarações dizendo quem é ele. E aí, às vezes, as pessoas não sabem ainda quem é Jesus. Mas o apóstolo João captou, né, escreveu as falas do próprio Jesus Cristo antes da cruz, dizendo para as pessoas quem de fato ele era. A pergunta de Paulo era essa: quem é, Senhor? Ele queria saber quem era aquela voz que estava a falar com ele. Quem era que estava se apresentando a ele naquele caminho de Damasco e uma glória tão grande, porque a claridade da glória, o esplendor da glória foi tão grande que ele caiu do cavalo, ele ficou cego. Ele caiu sem vista, ele ficou cego. Ali os seus homens, né, os companheiros de viagem que andavam com ele, já o apanharam pelos braços e já o conduziram à cidade, porque ele perdeu a visão completamente. Mas a pergunta dele era essa: quem é esse Senhor? Ele queria saber quem era. Jesus se declarou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas na maioria dos dias hoje, talvez muitas pessoas ainda não saibam quem de fato é Jesus e a profundidade de quem ele é. E aí eu refletindo sobre isso, eu comecei a catalogar algumas referências aqui que nos mostra quem de fato é Jesus Cristo. No capítulo de número 6 do Evangelho de João, Jesus dá uma declaração, a sua primeira declaração, dizendo quem ele é. João 6,35, para o sedento, para aquele que tem fome, ele disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, para o faminto, para aquele que tem sede, que tem fome de saber quem ele é, para esse ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, e aquele que crê em mim não terá mais fome, não terá mais sede. Claro que essa sede aqui está falando uma sede espiritual, está falando da nossa necessidade biológica, nossa necessidade física. Mas para o faminto, para o sedento, ele é o pão da vida. Ele já é representado como pão da vida. Eu creio que vocês já escutaram as histórias antigas da Bíblia, que o povo de Deus comia um pão que descia do céu, chamado de maná. Eu creio que vocês já escutaram sobre isso. Esse pão que descia do céu já era a representação do Filho de Deus. Mais adiante, nesse capítulo número 6,
esse sermão até virou uma polêmica, pois alguns descreram, mas ele disse: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aí reafirma: eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que comer de mim não terá mais fome, mas terá vida. Então esse sermão soou mal aos ouvidos de quem estava escutando, mas procedendo para aquele que tem fome e que quer realmente saber quem ele diz na sua primeira declaração: eu sou o pão do céu, eu sou o pão vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira declaração dele acerca disso. No capítulo de número 8, versículo de número 12, para o cego, ele disse assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No caso aqui, não para cegos físicos, que claro que ele curou bastante, cegos físicos também, mas no sentido aqui dos cegos espirituais, que não conseguem enxergar a verdadeira realidade. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem andar por mim não vai andar mais em trevas. No escuro a gente consegue enxergar alguma coisa? Claro que não, né? Hoje se mora num povoado, né? Mas eu creio que eu também não vim de cidade grande. Aliás, a minha origem é de uma cidade grande, eu fui criado no interior e vivemos muito tempo sem eletricidade. E para poder sair fora à noite, tinha que clarear com um candeeiro, com a lanterna, um negócio. Pois se saísse no escuro, correria o risco de pisar em uma cobra, no espinho, enfim, num prego, enfim. Era uns candeeirão. Então a gente tinha que clarear de alguma forma, não Leonor, para poder a gente ver o caminho. E a luz, quando ela chega, ela acaba com as trevas, né? Essa luz aqui, esse lustre, se tivesse apagado, nós não estaríamos vendo a face uns dos outros aqui. Não teríamos capacidade. Então, quando a luz se acendeu, ela se desfaz das trevas. Então, o entendimento do homem, às vezes com as trevas tampadas, se o homem perceber, se conseguir enxergar a que caminho ele está indo, Jesus chegou e disse: eu sou a luz do mundo, e quem andar por mim não andará mais em trevas. É a segunda declaração que Jesus Cristo faz. A sua terceira declaração de que ele é, eu encontro ela aqui em João capítulo 10, versículo de número 7, ele dizendo: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as ovelhas não o ouviram. Ele disse: eu sou a porta. A porta aqui, nós percebemos ela como um acesso. Essa porta aqui dá acesso para dentro da sua casa. Sem ela não teria esse acesso. Então Jesus é a porta de acesso a Deus. É por meio dele hoje. Não tem para onde o homem correr. É por meio de Jesus Cristo. A Bíblia afirma que o Pai entregou tudo nas mãos do Filho. E quando ele disse: eu sou a porta, ele está dizendo: só tem a entrada por mim. Não tem como, de outra forma, nós nos achegarmos a Deus. E um dia, se a gente quiser morar na eternidade com Deus, então tem que ir por essa porta. Mais adiante, ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Ele disse aqui, né? Ele disse mais: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e encontrará pastagem. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, para aqueles que estão querendo acesso, ele disse: eu sou a porta. Aqueles que estão querendo ir a Deus, ele disse: eu sou a porta. Mais adiante tem outra declaração riquíssima, que essa é conhecida, e eu já vi até em algumas casas, né? Em tipo calendário e quadros, onde Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então veja a declaração dele. Então a pergunta de Paulo se responde com tudo isso aqui que a gente está vendo. Para o perdido, ele disse: eu sou o caminho. Para aquele que vive na mentira, ele disse: eu sou a verdade. Né? Para aquele que está cego espiritualmente, disse: eu sou a luz. Para aquele que tem fome, disse: eu sou o pão da vida. Então, a pergunta de Saulo se responde com esses versículos que aqui citei. Quem é, Senhor? Diante das necessidades das pessoas, ele é tudo aquilo que a nossa necessidade exige. Então, Jesus é o único meio, é a única forma do homem se achegar a Deus. Então, por isso que o nosso propósito aqui não é proclamar uma placa de igreja, não. É apresentar Jesus, quem realmente ele é e o que ele quer fazer. Nós, sem ele, não somos nada. E a única forma de um dia morar no céu, isso é o desejo, o anseio de todo mundo. Quem é que quer sofrer
na terra e depois sofrer ainda na eternidade. Não. Todo mundo quer ter uma eternidade com Deus. E para poder ter essa eternidade com Deus, é necessário entrar por essa porta. Para o perdido, ele disse, eu sou o caminho. E a coisa mais ruim que tem é o cabra estar perdido. É. É verdade. Uma vez eu já me perdi quando era pequena, que eu fiquei doida. É triste. Eu me perdi assim.